Deixa eu só compartilhar aqui, já entrei. Eu não acho por esse nome. Mas tá bom. Ver se eu consigo achar aqui agora, né? Opa. Aqui. E tá bem aqui, ó. Oh, meu Deus. Pronto, agora sim. Vou dar uma curtida aqui, pronto. E vou compartilhar lá no grupo, lá no WhatsApp. Vou compartilhar lá no grupo, lá no WhatsApp. Se você conseguir chegar. Ah, não, por aqui eu não consigo. É, Mira, eu não consigo. Oxi, eu não tenho WhatsApp aqui no negócio. Deixa eu cancelar. Você consegue por aí, Mi? Ah, não, por aqui eu não consigo. Eu não tenho WhatsApp no notebook aqui. Eu não tenho WhatsApp aqui no negócio. Deixa eu cancelar. Só vou colocar aqui em alguns grupos. Consegue por aí, Mi? Eu não tenho WhatsApp no notebook. Só abrir aqui, aí eu coloco em alguns grupos. Ai, que demora. Só abrir aqui, aí eu coloco em alguns grupos. Ai, que demora. Postar. É, porque a garganta tá seca. Acabou o soro. É, porque a garganta tá seca. Acabou o soro. Vou ver aqui. Uhum. Pronto, acho que assim tá bom, né? Esses dias aqui tá me fazendo mal, eu acho. Pegar mais um pouco de água.
Vamos começar essa live, né? Deixa eu colocar essa cadeira aqui. Acho que nem devia ter deixado, mas a cadeira já está aí. Vamos começar a nossa live. Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos. Eu só vou fazer um ajuste para ficar um pouco melhor para eu poder enxergar, tá bom? Que é na câmera aqui. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Tá ruim aqui. Peraí. Onde eu coloquei? Aqui, achei. É, só na minha live acontece isso. Caiu um negócio aqui e eu não consigo pegar tirar uma fita crepe aqui para poder segurar, para ajudar. Caiu um negócio aqui e eu não consigo pegar Peguei agora. Acho que agora eu peguei. Vamos ver agora. Vamos ver. Essas coisas tem que arrumar antes, né, Miriam? Mas não tem ninguém vendo também. Depois eles vão ver. Essas coisas tem que arrumar antes, né? Aí. Não tem ninguém vendo também. Depois eles vão ver. Pronto. Agora tá bom. Ai, ai. Diminuir o som daqui. Bom, tô começando essa live agora, né? Essa transmissão agora. Às 23h31, porque tentar fazer uma transmissão durante o dia, durante a tarde, sem condições, não é? Trabalhar com home office também sem condições. Quando você tem vizinhos que são extremamente mal educados, sem educação e não educam, né, os seus cachorros, os seus pets, porque aqui é um inferno aqui, entendeu? Aqui tá difícil o negócio aqui. A gente vai ter que partir para uma ação judicial, não é? Buscar na justiça providências em relação a essas coisas, não é? Porque todo mundo tem o direito de ter silêncio, de ter respeito, respeitar um ao outro, né? Uma coisa é você ter animais, ter cachorro. Outra coisa é você não educar os seus cachorros e deixar os seus cachorros latir bem alto, sem parar, incomodando, perturbando, não deixando dormir, não deixando ninguém trabalhar. Então a gente vai partir para a justiça, né? Bom, mudando de assunto agora, vamos começar essa live, né? Falando o seguinte. Vocês têm visto, nesses últimos dias e semanas, muitos posts da minha pessoa em relação a protestos contra a guerra no Oriente Médio. E muitas pessoas podem até pensar, esse judeu aí, ele é judeu ou ele é palestino? Me parece que ele não é de direita. Me parece que esse judeu aí, ele é a favor dos palestinos. Parece que ele é contra o povo de Israel. Então, vamos esclarecer uma coisa.
Eu não sou contra as famílias, a população e as pessoas que moram em Israel, em Jerusalém, em Tel Aviv, em Nazaré, nos bairros, nos municípios, na capital, em Jerusalém. Eu não sou contra o povo de Israel. Tampouco sou e serei de direita. Também não sou de esquerda. Eu quero que você entenda uma coisa. E não sou contra palestinos. Eu não sou contra nenhuma etnia. Eu não sou contra nenhum povo. Eu não sou contra nem uma, entre aspas, raça. Porque, no meu ver, só existe uma raça, a raça humana. Que, pelo que eu estou vendo, parece que foi a pior que foi criada e colocada nesse mundo. Mas eu sou contra, isso eu sou mesmo, radicalmente contra extremistas, tanto de direita quanto de esquerda. Isso eu sou mesmo contra milícias, militares e políticos autoritários, ditadores, que estão usando isso daqui, ó. A Bíblia, as Escrituras, a Torá, a Taná, a Bíblia hebraica, de Malaquias a Gênesis, para justificar genocídios, sim, senhores, e carnificínia. Nos atos mais hediondos e cruéis, inumanos e horríveis, não é? Contra crianças indefesas, crianças inocentes, contra idosos, mulheres, donas do lar, mães de família, e vovós e vovôs, contra pais, contra trabalhadores, deixando milhares e milhares, milhões de pessoas na extrema miséria, barrando a entrada de caminhões para matar a fome das pessoas, matar a sede das pessoas. Você consegue compreender isso? Acho que você já viu isso, né? Nas reportagens, né? Nos canais de TV, na CNN, quando mostra aquelas milhares de pessoas correndo atrás com panela de comida, crianças chorando, crianças mortas, crianças órfãos que perdeu o pai, que perdeu a mãe. O inferno em Gaza. Ok? Mas eu também vejo e reconheço, pelos vídeos que você não tem e que eu não posso colocar aqui para você, sobre o estrago, sobre a tragédia, sobre a carnificínia inumana, monstruosa, demoníaca, que não o povo palestino, as pessoas, mas o grupo fundamentalista, o grupo extremista, o grupo terrorista, Hamas, que assumiu o governo na faixa de Gaza. E, infelizmente, esse grupo de terrorista, o Hamas, tem ou teve apoio de alguns países árabes, não é? Ali da região. Bom, onde eu quero chegar? Presta bem atenção nessas frases que eu vou ler para vocês aqui no quadro negro aqui. Eu escrevi assim: guerra, a maior estupidez desumana que já existiu e infelizmente ainda existe no mundo. Olha que interessante isso daqui. Só um minutinho aqui, peraí. Pronto. Olha que interessante isso. O filósofo britânico pacifista, o
Bertrand Russell, ele escreveu assim: a guerra não determina quem está certo, apenas quem sobra. Prestou bem atenção nesta frase de Bertrand Russell? A guerra não determina quem está certo. Não tem vitorioso, não tem certo, não tem, nossa, que legal, uma guerra. Porque na guerra, né, ela determina apenas quem sobra. Quem sobra são corpos, são destruições, são dores, sangue, cadáveres, prédios, condomínios, casas, vilas, aldeias, pontes, ruas, estradas, escolas, indústrias, empresas, tudo destruído aos escombros, cheio de fumaça e fogo, o inferno. Ele está certo, o Bertrand Russell. E também o ex-primeiro-ministro britânico, não é? O Arthur Neville Chamberlain. Ele disse o seguinte: na guerra, qualquer que vença é uma derrota. Para quem? Qualquer lado que vença numa guerra é uma derrota para a humanidade. Você consegue entender essas frases profundas, não é? De reflexão para a nossa humanidade, para o nosso mundo, para o nosso tempo em que nós estamos hoje? Portanto, é isso que eu quero falar nessa noite, né? Hoje eu vou sentar aqui, ver como é que vai ficar. Ih, vou ficar bem no alto. Vou ficar bem baixo aqui agora. Deixa eu ver como é que eu vou ficar aqui, mas se eu abaixar mais um pouquinho, não vai dar não. É só se eu virar assim, ó. Vamos ver se vai pegar assim. Mas acho que tá bom. Assim dá. Vamos lá. Eu vou abrir uma coisa aqui, não é? Deixa eu ver aqui. A gente começa essa live falando, porque eu acho que isso foi uma tremenda de uma hipocrisia, né? A questão da festa religiosa que teve esses dias, ok? Não teve uma festa religiosa? Teve a festa religiosa aí, que os judeus do mundo inteiro compartilharam, não é? Os judeus do mundo inteiro compartilharam essa festa. Uma cerimônia muito sagrada, não é? Eu só estou tendo um probleminha aqui, sempre comigo acontece isso, meu Deus do céu. É impressionante, gente. Vocês pensam que é brincadeira, mas não é. Por isso que eu não confio em notebook, em nada. Prefiro escrever tudo e deixar montado. Olha, houve uma festa aí, no dia 1º, do dia 1º ao dia 2, 1º ao 2º de outubro, não é? Deixa eu ver aqui. E essa festa, ela é comemorada no mês judaico, no calendário lunar, no calendário judaico. É o calendário judaico, o mês é Tisrei. Esse Tisrei é o 7º mês no calendário judaico, vai corresponder, não é, ao mês de setembro ou outubro. Então, 1º e 2º de outubro, dia 2, não é? E dia 1 e dia 2 de outubro, ok? Comemora-se, então, comemorou-se aí o Yom Kippur, não é? E o que viria a ser o Yom Kippur no mundo judaico? O Yom Kippur, no mundo judaico, ele vem a ser o dia do perdão, não é?
dia do perdão, e comemora-se aí o Rosh Hashanah, né? Rosh é novo, né? Um bom é novo, e Hashanah é ano judaico. E é isso que eu quero falar. Yom Kippur, dia do perdão. 10 de Tisrei. Onde está escrito isso na Bíblia? Vamos dar uma olhadinha aqui nas escrituras que falam sobre o dia do perdão. Eu tenho aqui, não é? No livro de Deuteronômio, capítulo 10. Deixa eu ver aqui. Não, perdão, não é esse aqui não. É o Levítico capítulo 16. Deixa eu ver se eu acho aqui. A gente vai falar sobre ele um pouquinho, tá? Levítico capítulo 16. Aqui, ó. Deixa eu só baixar aqui. Opa. Ele vai falar todo o ritual do Yom Kippur, não é? Do dia do perdão, do sumo sacerdote entrar uma vez ao ano, de oferecer um cordeiro e um bode, jogar o bode, colocar a mão sobre a cabeça do bode, representar os pecados do povo, não é? Estou chegando aqui no versículo que eu quero. Levítico. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só achar o versículo corretinho aqui. Hoje está difícil, viu, gente? Hoje está complicado aqui. Meu Deus do céu. Você deixa tudo marcadinho. Quando você vai entrar no notebook, aqui. No livro de Levítico, capítulo 16, versículo 29, diz assim, não é? Deixa eu só baixar aqui. Olha, que difícil que é. Meu Deus. Não dá para confiar aqui mais não. Ó. No livro de Levítico, que é o Vaikra, lá na Torá, falando sobre o Yom Kippur, no capítulo 16, versículo 29, vai dizer exatamente assim. Vehayetar lachen lehukat olam ba-chodesh kashe ve'iv biasur la-chodesh teanu itnafesho teikren vehal melacha ta'asu chayezerach vehager hagach betorrehen. Ou seja, com base nessa ordenança, não é? Com base nessa ordenança, nós temos assim, e isto vos será por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre, perene. No 7º mês, mês de Tisri, no calendário judaico, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Isso vai se repetir em Números 29, ok? E também em Deuteronômio. Beleza? Mas o que viria a ser, então, o Yom Kippur, não é? Para você entender. O que viria a ser isso, o Yom Kippur? É isso que eu quero que você entenda nessa noite, porque é muito importante, tá bom? É super importante você aprender sobre isso. O Yom Kippur, né? Aqui, ó, pegando umas datas aqui muito importantes. O Yom Kippur, ele é o dia do perdão.
E agora nós vamos entrar em umas coisas muito assim interessantes que contradiz muito com a realidade de Israel e todo o Oriente Médio, né? Para o povo de Israel, para os judeus descendentes das 12 tribos de Israel. O Yom Kippur, esse dia 1º e dia 2º de Tisri, não é? Que é o mês de setembro ou de agosto, é o dia do julgamento, não é? Onde todos os judeus, em suas casas ou em sinagogas, ou lá em Jerusalém, vão acertar as contas com Deus. É o dia do perdão, uma vez por ano, não é? Então ali acontece o dia do julgamento, pela crença, pela fé, pela Torá. E nesse dia existem algumas coisas que se devem fazer. No primeiro e no segundo dia, 25 horas, você faz o jejum, a oração, a reflexão e o reconciliamento com Deus e com as pessoas, ok? O significado do Yom Kippur é o dia do perdão, considerado o dia mais sagrado do judaísmo, não é? Marca o fim de 10 dias de arrependimento que começam no Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, ok? E também ele é um dia de jejum total, 25 horas, sem comida, nem bebida e outros prazeres, não é? Os judeus passam o dia em oração e em reflexão, né, pedindo perdão a Deus e também se reconciliando com outras pessoas. Isso que eu quero que você marque aí, se reconciliando com outras pessoas. O objetivo é a purificação espiritual e o recomeço, né, a evolução do seu ser interior, não é? É você se desligar um pouco do seu ruá. Lembra que eu expliquei? As variáveis, né, as divisões da alma da gente, a ruá, a nefesh, a neshama, não é? A Hayá e a Yeshidah, né? A Neshama, a Hayá e a Yeshidah são as 3 elevações mais espirituais, mais próximas, digamos assim, de Deus, esses níveis assim de conexão. Já a Ruá é o centro das emoções, dos desejos, da carne, do mundão aqui, ok? Então, para o judeu, nesse dia, não é, do Yom Kippur, do perdão, do julgamento, ele precisa se refazer, se reconciliar, ele precisa pedir perdão, ele precisa acertar suas contas aqui para estar direitinho com Deus, não é? Muito bem. Então, o objetivo do Yom Kippur é a purificação espiritual e o recomeço, correto? Bom, como que os judeus celebram o Yom Kippur? Existem algumas coisas. Preparação antes do jejum. No dia anterior, costuma-se fazer um banho, um ritual, um mikveh, e pedir perdão às pessoas com quem se teve algum conflito. Acho que eu estava conversando com o irmão José, o irmão Carlos, falando sobre os banhos, né? Que as pessoas vão achar que tomar banho, é algo muito sincretista, é um sincretismo religioso, né? E com um tom pejorativo e de ofensa, vão querer dizer que o banho é algo lá, o banho é algo do espiritismo, da Umbanda, do Candomblé, enfim, o espiritismo, banho não é legal, essas coisas. Isso aí não é de Deus, né? Infelizmente, muitas pessoas evangélicas têm uma mente muito limitada, muito fechada, não é? Para as coisas espirituais do bem, ok? Mas veja que nesses 10 dias de preparação do dia do perdão do Yom Kippur, se toma-se um banho especial, né, conforme nós lemos aqui, um banho, aqui ó, preparação antes do jejum, né? Toma-se um banho que é um mikveh em hebraico,
e pede-se perdão às pessoas que você machucou, que você teve algum problema, algum desentendimento, algum conflito. Né? Depois, a refeição antes do pôr do sol é chamada de Seudah Masfeket, que é refeição de encerramento, geralmente leve, para aguentar o jejum. Então você faz uma alimentação bem levinha ali, antes de você entrar para o jejum do Yom Kippur, né? Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Segundo, o jejum. Bom, esse jejum, ele dura cerca de 25 horas, ok? Do pôr do sol até o anoitecer do dia seguinte. Do dia 1º, não é? Até o pôr do sol do dia 1º, até o pôr do sol do outro dia, ok? Então, não se come, não se bebe nada. Não se come nada, não se bebe nada, né? E também se evitam prazeres físicos, banho por prazer, né? Perfumes, relações conjugais, relações sexuais, você entendeu? Sapatos de couro, etc. Porque é um tempo de 25 horas de concentração, de comunhão, de elevação espiritual, né? De você se elevar dentro de si mesmo, de você se limpar, fazer uma faxina, de você se purificar, de você se concentrar nas Escrituras, em Deus, e muito mais do que isso, você se redimir, se regenerar, se refazer e pedir perdão, reparar os erros, ok? Estar de bem com as pessoas, porque não adianta você querer agradar a Deus no templo ou na igreja, estando de mal com fulano, ciclano, beltrano, com mágoa, com ódio. Isso vai impedir você, já foi explicado. E isso também atrai coisa ruim, prejudica as suas elevações aqui dentro, os seus níveis, não é? Portanto, a gente se desconecta de tudo, de celular, de notebook, de televisão, de rádio, de, assim, rua, mercado. Não fazemos nada a não ser se conectar com Deus. Por isso que é importante um lugar em silêncio, um lugar como um monte. Qualquer dia eu vou fazer uma live muito bonita, importante sobre os montes, a importância que os montes têm, independente de alguns que se dizem gracistas, meterem o pau no monte, quem vai orar no monte, essas coisas. Não sabem nada, né? Porque não têm experiência com Deus, então são frios, então eles não entendem a pegada, a unção, a graça, os fenômenos que ocorrem espiritualmente no monte, né? E como você sai capacitado de lá. Não é à toa que Jesus não saía do monte, né? Bom, terceira coisa do Yom Kippur, ele tem uma liturgia muito especial, não é? Que é o Kol Nidre. O que é o Kol Nidre? O Kol Nidre é oração da noite de abertura. Muito solene, não é? Pedindo anulação de votos feitos diante de Deus. Sabe aqueles votos que você não conseguiu cumprir, as suas promessas? Então, é feito esse pedido, não é? Da piedade, da misericórdia divina, ok? Depois tem o Shacharit, que é a oração da manhã, não é? E o Musaf, que é a oração adicional, que lembra o ritual do templo em Jerusalém. Tem a Minha, que é a oração da tarde, inclui a leitura, não é, do livro de Jonas, que fala sobre arrependimento, e a Nefilá, né? Essa Nefilá é o fechamento das portas. A oração final, quando você acredita que os portões do céu estão se fechando. Muito bem, vamos para os símbolos agora, né? Símbolos e espiritualidade. É um dia de introspecção, de reconciliação. Cada pessoa examina sua vida e pede perdão tanto a Deus quanto ao próximo. Olha, isso é importante. A ideia central é que Deus sela o livro da vida nesse dia, decidindo o destino da pessoa para o novo ano. O novo é Rosh Hashanah, não é? E o encerramento. O Yom Kippur termina com o toque longo do shofar, não é? Simbolizando a vitória espiritual e o recomeço. Ok? E aqui nós temos os textos, né, que eu li
O livro de Números 29, 7, 11 vai destacar 3 coisas importantes no dia do Yom Kippur, que é o jejum, proibição de trabalho, se não trabalha não pode fazer nada, sacrifícios específicos de animais como expiação, não é? Ok? Na Torá, o Yom Kippur, ele é o único dia do ano em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para pedir perdão pelos pecados de Israel. Hoje, sem templo, os judeus celebram, não é? Com jejum, oração e arrependimento, mantendo o espírito da lei. Ok? Agora, quando nós olhamos aqui, olha, vou colocar aqui, só para você fazer uma associação, não é? Olha só que interessante. Isso tudo que esse ritual do dia do perdão, do Yom Kippur, né, são os judeus que comemoram esse dia. Você entendeu o que é? Dia de arrependimento, de julgamento, de perdão, de consagração, de jejum, de reconciliar, de reparar os erros e reparar os pecados, não é? Agora, quando nós olhamos aqui, né, no dia 25, se eu não me engano, ou no dia 28 ou 18 de fevereiro desse ano, foram os irmãos muçulmanos que celebraram o seu dia anual, extremamente importante, né? Assim como o Yom Kippur merece todo o respeito dentro das crenças, das religiões, também os muçulmanos merecem todo o nosso respeito. Nesse dia, no começo do ano, em fevereiro, eles comemoraram o Ramadã. E o que é o Ramadã? Ramadã é o mês mais sagrado do calendário islâmico. Não é um único dia, não é? Durante todo esse mês, os muçulmanos do mundo inteiro também fazem jejum diário do amanhecer ao pôr do sol, como um ato de fé e purificação espiritual. Qual é o significado religioso? É o mês em que, segundo a tradição islâmica, o Alcorão, não é, foi revelado ao profeta Muhammad, ou Maomé. O jejum, chamado de Salv, é um dos 5 pilares do Islã que todo muçulmano deve observar se tiver condições físicas e mentais. Quais as práticas principais? Jejum, não comer, não beber, não fumar, evitar relações conjugais durante o dia, orações e leituras do Alcorão, não é, aumentadas, caridade, não é, zakat ou sadak, ajudar os necessitados é fortemente incentivado, e iftar, que é a refeição que quebra o jejum ao pôr do sol. Suhur, refeição antes do amanhecer e antes do início do jejum. Isso aconteceu, ou acontece esse ano, já aconteceu dos muçulmanos, tá? No dia 28 de fevereiro e terminou por volta do dia 29 de março. Olha só, estendeu vários dias, né? Um mês praticamente, 28 de fevereiro a 29 de março. As datas exatas dependem da observação da lua nova, né? Não foi quase um mês, perdão. São datas, né? Ou 28 de fevereiro ou 29 de março, perdão. Bom, no final do Ramadã, o mês termina com uma grande celebração chamada Eid al-Fil, ou seja, a festa da quebra do jejum, marcada por orações, alegria, com fraternização familiar. Você viu aí que uma das práticas, né, dentre os 5 pilares aqui, do Ramadã, né, do dia importante também, seguiu os mesmos princípios, as mesmas normas, né, do Yom Kippur, purificação e perdão, né, se regenerar, mas há algo que destaca bem também, né, esse destaque que destacou bem, que eu vi no Ramadã, é por isso que eu tenho aqui em casa,
Obviamente que eu tenho aqui a minha Taná, que eu tenho aqui ó, a minha Taná, a Bíblia Hebraica, o Torá, e eu também tenho, ok? Eu também tenho aqui em casa, não é? O Alcorão, que tá aqui, deixa eu achar ele, ó. Mesmo em miniatura, mas eu tenho também aqui o Alcorão, tá bom? Isso precisa estudar. Muito bem. Então, eu coloquei para vocês 2 rituais, 2 festas, 2 momentos muito cerimoniais, muito espirituais e profundos, né? Religiosamente falando, de 2 religiões, Israel e o lado também da Palestina, o lado muçulmano, né? Reprisando aqui, Bertrand Russell, filósofo britânico, pacifista, a guerra não determina quem está certo, apenas quem sobra, e quem sobra na guerra da Ucrânia, quem sobra na guerra da Palestina, em Campo de Gaza, quem sobrou na guerra do Vietnã, quem sobrou, não é, lá na bomba de Hiroshima, em todas as guerras que houve no mundo, não é? Quem sobrou já não foi guerra, mas foi um massacre com mais de 10 milhões de crianças e negros, não é, na África pelo imperador segundo, o Leopoldo II da Bélgica, um dos maiores assassinos, demônios da história. Foram os inocentes, foram os fracos, ok? Também a frase do Arthur Neville Chamberlain, ex-primeiro-ministro britânico, não é? Na guerra, qualquer que vença é uma derrota para a humanidade. Ok? Por que eu estou falando tudo isso, não é? Porque quando se fala em Palestina, quando se fala em Oriente Médio, a gente ouve falar só daquele fatídico dia e horroroso, não é? Que não deveria ter acontecido, aonde aqueles homens jovens, não é, palestinos, completamente fanáticos, bitolados, e isso não tem nada a ver com o Corão, ok? Isso não tem nada a ver com o Corão, e nem com Alá, ok? E nem com o Corão, e nem com Alá, mas tem a ver com fundamentalistas e extremistas, não é? Fundamentalistas e extremistas. Fundamentalistas e extremistas. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui um pouquinho para cá. Fundamentalistas, não é? E extremistas. Extremistas palestinos que fazem o quê? Usam o Alcorão, usam a fé para poder atacar, não é? Para poder atacar as pessoas. E da mesma forma também, do outro lado, nós vamos ter isso aqui, né? Desse lado eu tenho Alá. E desse lado eu tenho uma forma errada, né? Mas vamos colocar assim, porque não pode escrever o nome correto.
Tanto esse quanto esse é um só. Sabe quem? Deus. Em hebraico, Jeová. Hashem, Adonai, só não pronuncia o nome. Mesmo que está errado, porque não tem J, vamos deixar assim, Jeová, tetagrama lá, Yud, Re, Vav, Re. E aqui eu tenho em árabe, Allah. É o mesmo, só muda a pronúncia por causa do idioma, ok? Só muda a pronúncia por causa do idioma. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Ô, José, o Zé Fletcher, ai que maravilha, eu gosto desse irmão aí. Esse irmão é profeta, é pastor. Então, eu não tô vendo que tá virado ao contrário, tá? Eu não tô vendo que tá virado ao contrário, tá, José? Então, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que a gente procura ter uma memória afetiva de terror e de violência só com o que aqueles jovens que, ao meu ver, foram vítimas fanatizados, bitolados pelo Hamas, com uma lavagem cerebral, muitas vezes desde criança, a fazerem toda aquela barbaridade que fizeram com adolescentes que estavam curtindo uma rave no deserto ao sul de Jerusalém, o fatídico dia do ataque do Hamas, não é? Todo mundo tem isso na memória. Eu já vi os vídeos que chegavam, né, por plataformas escusas, mas chegavam. Foram horrorosos as cenas de selvageria animalesca, as cenas de demônios mesmo, que se faziam com as moças, com as mulheres, com as crianças, gasolina, fogo, crianças vivas, uma série de barbárie. Isso é claro que é imperdoável, imperdoável. Porque calcula comigo, e aqui eu não estou defendendo Israel, nem fazendo apologia à violência que Israel está fazendo de forma exagerada, não é? E se um parente seu é assaltado na rua, se um parente seu é abusado, se um parente seu é assassinado, não é? Ou quando você perde alguém por doença, por um acidente de carro natural, você já fica com aquela marca para todo sempre. Não é verdade? Perdão. Dói, o psicológico fica abalado, tal. Tem que procurar um tratamento psicológico, uma terapia, uma psicoterapia, não é? Ah, quantas pessoas eu já apoiei em questão de luto, quantos velórios já fiz nessa vida, mais de 40 velórios eu acho, e de várias etnias e religiões. Então sempre vai lá ter o 8º mês, é normal, tem um luto. Depois do 8º mês tem que procurar ajuda. Agora você imagina cada mãe, cada pai, cada vovô, cada vovó, irmão, irmã, filho, filha, não é? Namorado, noivo, que perdeu seus filhos e viram os corpos e a maneira como eles foram assassinados de forma hedionda pelo grupo Hamas naquele dia. É de perturbar para o resto da vida, traumatizar e deixar sequelas, ok? É imperdoável isso. Só que a história também vai nos dizer, se você não sabe, e aqui agora vai ocorrer uma briga entre eu e toda a comunidade hebraica dos judeus em São Paulo, no Brasil e no mundo, mas são fatos, ok? Presta bem atenção, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, você vai entender onde eu vou chegar com tudo isso, tá? Beleza? E aqui eu não estou defendendo ninguém, não, vamos lá. Só que a verdade ela tem que ser dita também, não é? Opa, me ajuda aqui, filho, vai, desce. Pronto, agora é a hora que ele não quer funcionar. Deixa eu só ver onde eu marquei aqui o outro. Peraí. Pronto. Ô, pai amado. Daqui a pouco eu vou encerrar a live, porque eu sei que vocês querem dormir e estão cansados. Tá bom? Eu vou voltar com ela ainda. Aqui, eu vou voltar com ela ainda amanhã. Porque tem coisas muito profundas, o José Carlos Fletcher, tem coisa muito espiritual
por trás dessa questão de Yom Kippur, dia do perdão, do julgamento, de jejum, tanto o Ramadã quanto o Yom Kippur dos judeus e o Ramadã dos muçulmanos, fala muito, destaca muito em jejum. Mas vamos entender esse jejum, né? Dá uma olhadinha nisso aqui que eu vou ler para vocês, ó. Aqui, ó. Não. Opa. Ô, pai, me ajuda aqui. Aqui. Achei. 1948. Eu vou ler por aqui, tá? Aqui, ó. Opa. Massacre. Isso aqui o povo não sabe, né? Dá uma olhadinha no que eu vou ler para você agora aqui. Houve episódios de violência cometidos por grupos paramilitares judeus contra palestinos em 1947 e 1948. No período que antecedeu e acompanhou a criação do Estado de Israel. Eu não vou saber determinar para você que me assiste, mas depois eu busco com mais cuidado qual desses 3 livros aqui, não é? 1808, se eu não me engano, ou 1822, ou 1889, não é? Talvez nenhum desses 3 livros que vai falar sobre, mas esse aqui vai falar. Fernando Moraes, um dos maiores jornalistas, né, foi ministro até do Lula há um tempo aí. Esse Fernando Moraes, ele escreveu o livro A Vida de Olga Benário Prestes, judia comunista, entregue a Hitler pelo governo Vargas. Ele ganhou o prêmio Pirandello de Literatura e prêmio Pedro Nava, né? Pedro Nava, o livro do ano de 1985. Você pode achar esse livro, ele é importante, tá? A Olga Benário, teve o filme, tudo, você assistiu o filme aí que passou no cinema brasileiro, né? E aqui está o Fernando Moraes, o autor. Eu creio que seja nesse livro aqui que ele vai falar que o ministro das Relações Exteriores, que ocupou a cadeira na ONU, o Oswaldo Aranha foi o responsável para dar o voto de Minerva sobre o Estado de Israel, o reconhecimento do Estado de Israel. Portanto, o senhor Benjamin, em hebraico, ou Benjamin Netanyahu, é com você que eu estou falando, viu? O senhor e o ministro das Relações Exteriores, Itzhak, não é? O Itzhak aí de Israel, não é? E também, não é, a turminha da extrema ultradireita conservadora de Israel, que não gosta de negro, que não gosta de ninguém, que não quer ninguém aí, não é? Que são responsáveis por perseguições a hebreus e descendentes de judeus negros da Etiópia, tudo, que expulsaram, depois fizeram a Operação Salomão, Operação Resgate, não é? A vocês que são racistas, a vocês que são podres, a você que é um criminoso, que é um corrupto, Benjamin Netanyahu, odiado pelos próprios israelitas, pelos próprios judeus que moram, que nasceram aí, sabem como você é sujo, não é? Em 1947 a 1948. Vocês devem gratidão ao Oswaldo Aranha. Vocês devem gratidão a esse homem que sentou na cadeira da ONU, ok? E concedeu o voto de Minerva para vocês, o Estado de Israel. Não foi Donald Trump, não foi um americano, não foi ninguém. Foi um brasileiro. Então, antes de começar a sancionar, ou querer fazer biquinho, querer fazer birra, bater o pé, né? Querer desprezar o povo brasileiro, a nação brasileira, por causa de Lula, porque Lula é de esquerda, porque Lula é isso. Então, coloca a mão na sua consciência, Benjamin Netanyahu, e todo o rabinato de extrema-direita, sionista, racista, odiosos de Israel, né? Porque vocês só têm o Estado só por causa do
aqui, do brasileiro aqui, Oswaldo Aranha. Tomou? Então vamos lá. Em 1929 aqui, deixa eu ver aqui. Agora presta atenção no que eu vou ler para vocês aqui, que ninguém fala, tá? Em 1947, a Organização das Nações Unidas, a ONU, propôs a partilha da Palestina, então sob mandato britânico, em 2 estados, um judeu e o outro árabe. E só para lembrar, o Oswaldo Aranha, quando ele deu o voto de Minerva, ele também lutou pelo Estado palestino, para acabar essa palhaçada, para acabar essa bagunça, para acabar essa bagaça, para acabar essa maloca, para acabar essa desgraça, para acabar com esses espíritos demoníacos que vocês têm, que vocês são, de um ficar matando o outro por causa de terrinha, terrinha daqui, terrinha dali, daqui a pouco tá tudo morto debaixo da terra, fedendo. Em 1947, mas só que o Oswaldo Aranha, ele tentou também chamar a votação para o Estado da Palestina, só que negaram na época, ok? Mas ele lutou. Bom, em 1947, a ONU propôs a partilha da Palestina. Está, então, sob mandato britânico em 2 estados, um judeu e o outro árabe. Os líderes judeus aceitaram a proposta. Os árabes palestinos e países árabes vizinhos rejeitaram, ok? E só porque eles rejeitaram, presta bem atenção no que eu vou ler para você. Ó, só porque os árabes rejeitaram, olha só o que os judeus, viu? Você aí que é seguidor de Malafaia, de Marco Feliciano, que é bolsonarista, que fica correndo atrás aí, fica cheirando a cueca do Estevão Hernandes, da Sônia, né? Dos pastores aí bolsonaristas, né? Com bandeirinha de Israel daqui, bandeirinha de Israel de lá, né? A bandeirinha com o símbolo sionista, ok? Presta bem atenção no que grupos de judeus fizeram. Ou vocês acham que milícias e terroristas e assassinos, genocidas, desumanos, só tem do lado da Palestina? Engano seu. Eu sou judeu, mas não sou idiota, não sou trouxa, não sou otário. Não sou bocó, não lambo bota de ninguém. Eu não tenho um rabo preso com ninguém. Ok? Então vamos lá. O meu compromisso é com ele, com Deus, com a espiritualidade. Isso nós estávamos conversando hoje, eu e José Carlos. Né? Uma conversa muito espiritual, muito profunda. Você ainda vai ver muita a glória de Deus na sua vida, viu, José Carlos? Você e a Miriam. Então vamos lá. Grupos judeus envolvidos, em que ano? 1947 e 48. Olha só o nome de um grupo miliciano e terrorista, não é? Em Israel, olha, Haganá. Haganá. Aqui não é um ataque, não tem nada a ver com a empresa de segurança Haganá, tá bom? Enfim, mas o grupo Haganá, não é? Principal força de defesa judaica, mais organizada e disciplinada. Havia várias milícias judaicas entre elas. Haganá, depois o Irgun Etzel e Lehi Grupo Sten. Grupos mais radicais que realizaram ataques a civis árabes e operações consideradas terroristas também pelos britânicos. Ok? Então, essa história de que só o palestino, né, papapá, é terrorista, só o palestino que pertenceu ao Hezbollah, que pertenceu ao Talibã, que pertenceu ao xiita, que pertenceu ao Hamas, papapá, papapá, só eles que são os demônios, né? Esses caras são mesmo. Grupo terrorista é demônio em pessoa, tanto do lado palestino quanto do lado de Israel, ok? Só que você tem que saber também, viu, crente? Você está achando que Israel te ama? Está achando que os mandatários de Israel, com Benjamin Netanyahu, amam vocês, cristãos? Aqui, ó, amam uma ova. Daqui a pouco eu vou te provar e vou te mostrar aqui. Muito bem. E aqui também não é uma transmissão antissemita. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? O povo de Israel, o povo, o cidadão, a cidadã, as pessoas, são maravilhosos. São maravilhosos, tá bom? São maravilhosos. E respeitam todo mundo, ok?
Agora, os extremistas, fanáticos, bitolados, xaropes, aí não. Então vamos lá. Vamos falar sobre os massacres que eles cometeram, né? Quem cometeu esse massacre? Massacres e expulsões. Um dos episódios mais conhecidos foi o massacre de Deir Yassin, em abril de 1948. Foi uma aldeia palestina próxima de Jerusalém. Combatentes do Irgun e Lehi atacaram o vilarejo. Lembra? Haganah, Irgun e Lehi são grupos, são milícias, são grupos de estratégia, né, do governo de Israel, ok? De defesa de Israel, beleza? Mas o Irgun, Etzel e o Lehi, né, grupo externo, esses grupos foram extremamente violentos. Olha o que eles fizeram. Muito bem. Estima-se que entre 100 e 120 civis palestinos foram mortos, incluindo mulheres e crianças. Aí, volta aqui a minha pergunta, né? Jeová, ou Hashem, o Deus de Israel, e também Allah, o Deus dos palestinos, do islamismo, aquela coisa dos muçulmanos, é o mesmo Deus. É um Deus só. Só muda a pronúncia e a grafia, né, do árabe para com o hebraico. Mesmo Deus. O muçulmano vai rezar a Deus, vai ter a sua doutrina, a sua sharia, que no Corão, vai fazer as suas rezas 5 vezes ao dia, né? O judeu também vai rezar com a sua Taná, aqui a Torá, né? E o que mais me chama a atenção nisso é que no dia 1º de outubro até o dia 2 de outubro, um intervalo de um pôr do sol do outro, vai se fazer o Yom Kippur, o dia do perdão, jejum, consagração. Você, por acaso, viu aí o primeiro-ministro de Israel, o presidente de Israel, o chefe de gabinete do exército de Israel pedindo perdão pelos massacres que fizeram a vítimas, a inocentes? Aí tem gente que vai dizer assim para mim, mas meu querido, guerra é guerra. Fazer o quê? Isso é guerra. Fazer o quê? Isso é guerra, porque não é tua mãe. Fazer o quê? Isso é guerra, porque não é teu pai. Fazer o quê? Isso é guerra, né? Fazer o quê? Não é teu filho, não é tua filha, não é tua mulher. É fácil. Pimenta no olho do outro é refresco. Não é isso? Se coloca no lugar deles lá. De ambos os lados, se coloca. Se coloca no lugar dos civis, da população. Se coloca. Você acha que está certo? Está normal? Só que ambos os terroristas, né, tanto Haganah quanto o Irgun, né, quanto Etzel ou Lehi, grupo Stern, tanto esses grupos hebraicos, não é, de defesa, de militar e de terroristas, como Hamas, Hezbollah e esses outros grupos, acreditam aqui. E de forma demoníaca, por isso que eu falo, cuidado com religião, cuidado com profetas, cuidado com escrituras, cuidado com interpretações de escrituras. Cuidado, olha, Deus mandou Moisés fazer isso, Deus mandou Moisés fazer aquilo, papapá, 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 papapá. Eu vou pegar aqui essa parte aqui da Torá, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir para você aqui. Peraí, tem uma parte aqui muito interessante, né? E acho que eu marquei, tá no número Bamidbar, só para você ver o destaque que ela dá aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Foi muito importante que eu marquei, que eu quero compartilhar com você. Se eu achar, beleza. Se eu não achar, eu vou falar aqui de memória mesmo. Opa. Eu acho que é o número 22, deixa eu ver aqui. Será que eu marquei? Deixa eu ver aqui. Opa, tá por aqui. Infelizmente eu não marquei. Mas aqui mesmo, nessa versão da Taná, nessa versão aqui da Taná, tem uma nota que é muito interessante,
onde diz que é reconhecido pelos rabinos que a maioria das atitudes de Moshe, de Moisés, olha, entra na terra dos Moabitas, olha, entra na terra de fulano, entra lá, esbagaça, não deixa ninguém vivo, mata homens e mata meninos, crianças, bebês, somente as menininhas virgens, vivas, as mulheres, e a mulher que for casada, a mulher que é divorciada, pode matar. Mata os animais, mata tudo. Só que Moisés vai usar, na sua inteligência, não é? Ele vai jogar a culpa em Deus. Como? Simples assim. Assim disse o Senhor. Disse o Senhor. O Senhor vai e faz papapá, 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 papapá. Nunca foi o Senhor, nunca foi Deus. As barbáries cometidas por Moisés, pelos reis, pelos profetas, nunca foi o Senhor. Porque Deus já tinha dito, não matarás. Em Ezequiel 18, nós vamos ter Deus falando, eu sou o Deus que não tenho prazer na morte do ímpio, do iníquo, mas antes que ele se arrependa do seu mau caminho e viva. Então, se Deus não tem prazer na morte do inocente, na morte do iníquo, do papapá, papá, se Deus não está por trás disso, quem está por trás disso? Um único Deusinho, um único Elohim. Um único Elohim, lembra? Um único Elohim. Um único Elohim. O homem. O homem. Todas as barbáries que você vê nas Escrituras, não culpe, não responsabilize, não aponte para Deus como se ele tivesse mandado. Mas os homens usaram. Adonai, assim diz o Senhor. Ide, ferir, matar e arrebentar. Não. Nunca foi Deus. Por isso que eu vivo Deus. Por isso que eu amo Deus. Por isso que eu sinto Deus. Porque eu consigo, pela espiritualidade, discriminar. Eu consigo entender aonde está Deus. Onde tiver amor, paz, misericórdia, justiça, sem derramamento de sangue, sem morte, sem estrago geral, não é? Aí você vai encontrar Deus. Agora, quando você vê, vai, mata, arrebenta, mulher, criança, faz isso, aí é o homem. É o homem, é o Deus homem, é o ditador homem, querendo impor o seu nome, o seu cargo, a sua autoridade, a sua liderança, como um ditador, não é? Fazendo essas desgraças pela história da humanidade. Assim como também na igreja do terceiro século, a igreja católica, terceiro, quarto século, os pais da igreja também decidiram, né, os papas, né, decidiam em nome de Nossa Senhora, em nome da Virgem Maria, em nome de Jesus, não é? A causa, não é? Matar o braço militar da igreja católica, não é? As cruzadas, As cruzadas, aqueles caras que andavam lá com espada, defendendo o Papa, o Vaticano, cercando Jerusalém, né? Bem assim também como o braço militar, os jesuítas, que também tiveram uma força incrível, não é? Com a ajuda dos inquisidores, das suas inquisições que existiram e que mataram, derramaram muito sangue, torturaram de forma louca, demoníaca, inimaginável as torturas com pessoas vivas, arrancando o coração, abrindo, aquela coisa toda, não é? Em nome de Deus. Mas nunca foi Deus, nunca foi Jesus e nunca foi o Espírito Santo. Portanto, eu estou mostrando para você, força de defesa judaica, Haganah. Estou mostrando para você o Irgun Etzel, o Ileri Grupo Stern, grupos mais radicais que realizaram ataques civis a civis árabes e operações consideradas terroristas também pelos britânicos, né? E o massacre, né? Estima-se que entre 100 e 120 civis palestinos foram mortos, incluindo mulheres e crianças, ok? O fato causou pânico entre os árabes palestinos, levando à fuga em massa de dezenas de milhares de pessoas, um dos fatores que originaram o êxodo palestino, ou Nakba.
As consequências. Após a fundação de Israel, em maio de 1948, a guerra se ampliou com a entrada dos exércitos árabes. No final do conflito, cerca de 700 mil palestinos haviam sido expulsos ou fugidos de suas terras. Tá bom? Vamos parar com essa história, com essa fantasia, com essa utopia, com esse nhenhenhen, esse mimimi, esse pretexto, essa desculpa que é Deus que está mandando tomar a terra, pega essa terra que eu separei, é essa. Ué, então nós temos um Deus então que poderia ser o símbolo maior da CUT, o símbolo maior do Sem Terra, do movimento MST. Temos um Deus então, espera aqui, vou fazer um negócio aqui. Então quer dizer, é só você analisar, não é? Só você analisar. Quer dizer então que esse Deus aqui da Bíblia, não é? É o Deus do MST. O MST, ó. Invade propriedade privada, né? Agride, mata, toma casas, toma terrenos, toma ouro, gado, mulher, deixa todo mundo escravo. Então quer dizer que o MST tá certo de invadir a propriedade dos outros. Ué, se Deus da Bíblia manda Moisés e o povo invadir as terras, matar todo mundo, esquartejar todo mundo, pegar alguns para escravo, pegar o gado, pegar tudo que a pessoa tem, a riqueza, o dinheiro, as casas, né? As vilas, pegar o ouro, pegar tudo, né? Então que Deus é esse aí? Fala para mim. Deus nunca fez isso, viu, gente? Vamos se conscientizar. Deus nunca mandou fazer nada disso daqui, ok? Nunca Deus mandou fazer isso aqui. Mas o Senhor Moisés, o Senhor Josué, esses camaradas sim faziam isso aí, né? Para crescer, para ter poder, para ter ouro, para ter prata, para ter escudo, para ter espada, para arrebentar mais gente e para tomar conta dos negócios. Quando a gente volta dentro das escrituras, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se a live, o negócio não caiu. Ah, o Nelson. Ixi, o Nelson. Agora que eu vi. Boa noite, Nelson. Quando a gente volta para dentro das... Oh, meu Deus. Quando a gente volta para dentro das escrituras, lá no começo, o que a gente vai ver? Depois, desculpa do termo de baixo calão, tá bom? Com todo respeito, mas depois da bobagem, meu Deus, falar a palavra chula não vai cair legal. Bom, depois da caca que Abraão fez junto com Sara, aqui ó, Abraão, vamos lá, vamos começar do comecinho. Até nós chegar na guerra hoje. Abraão mais Sara. Pegaram Agar, negra, novinha, não é? Aquela belezura, de virar o zóio, né? Aí Sara não pode engravidar, que já tá idosa pra caramba, velha, com 90 e poucos anos, né? Tá aquela coisa meio que maracujá, esqueci na gaveta, ou feijão que esquece na água, antes de você cozinhar. Tá tudo zoado o negócio. Aí ela vai oferecer a escrava, que ela ganhou Agar, lá do Egito, do faraó, né? E Abraão, com nada bobo, vai virar o zoinho com Agar, que é negra. E a da Agar, que é negra, quem é que vai nascer? Vai nascer o Ismael. O Ismael, ok? Nasce o Ismael.
E aí depois, é isso que eu não entendo, aí depois vem Deus, Sara, agora eu vou te dar um filho, né? Eu te dou um filho agora, e ele vai ser Isaac, ele vai ser o filho da promessa. Aí Deus pega e concorda que a Sara manda embora a Agar para o deserto com Ismael para morrer no deserto, gente, para morrer, ó, uma tentativa de assassinato, né, para morrer, para matar, para a negra Agar morrer com Ismael, filho de Abraão. E Abraão, um Zé Banana, né, não faz absolutamente nada, só dá pão e água. Eles eram bilionários, só deram pão e água para Agar e Ismael morrer no deserto. Aí Deus diz, vem e fala assim, Abraão, consinta que Sara deixa. Tudo conversa fiada, não foi Deus coisa nenhuma. Deixa que eu vou tomar conta de Agar e de Ismael. Aí Agar está lá no deserto, junto com seu filho, sem nada, sem comida, sem nada, despejada, lá, jogada na rua. Sabe aquela história? Vamos, queima de arquivo. O Abraão, vamos queimar o arquivo aqui, que nós temos nosso filho, o lindinho aqui, o Isaac, o filho da promessa, o Yuyu, e vamos queimar. Descarta, apaga. É a mesma coisa do cara quando mija fora do pinico e trai a mulher, e aí a mulher fica grávida. O que ele quer fazer? Ele vai querer comprar o quê? Um absinto, não é? Ele vai querer comprar esqueci agora, buchinha do norte. Ou ele vai querer comprar um comprimido, né, que destrói e causa aborto. Vamos apagar, limpar isso aí, você fica de boa. E muitos até matam, né, a amante que está grávida dele. Foi mais ou menos isso aqui que o senhor Abraão e a senhora Sara tentaram fazer com Agar. Só que ninguém tem coragem de falar, ok? Para matar o Ismael. Aí, lá no deserto, aparece um tal anjo lá e fala, porque tá chorando, mulher, papapá. Já não sabe que a mulher tá zoada, que foi desprezada para morrer? Fala uma pergunta dessa, meu filho, papapá. Bom, aí ele abençoa o Ismael, né, e também abençoa a Agar, ela se casa de novo com a pessoa do Egito. O que acontece? Agora é que vem o lelê da coisa. O Ismael, ele é abençoado por Deus, não é? Que ele seria poderoso no deserto. Ele seria poderoso no deserto, poderoso no deserto, com terras, não é? Com várias terras, etc. Aí depois você quer me convencer que lá para frente, mais para frente, aí vem o senhor Moisés e quer tomar tudo de Ismael, que o próprio Deus, pelo anjo, abençoou ele, sendo poderoso, né, riquíssimo em terras, em propriedades, que não acabaria nunca no deserto? Pelo amor de Deus, vai, gente. Se você querer me convencer que é Deus que está por trás disso, é Deus que está por trás disso? Nunca foi Alá, com todo respeito, né? E nunca foi Jeová, nunca foi Deus. Não, nunca foi Deus que incentivou tomar terra, matar, escravizar, etc. Sempre foi o homem, esse cara aqui, isso aqui, essa espécie aqui, o homem que usa Jeová e tanto os grupos militares de terroristas de Israel, como também os grupos militares terroristas da Palestina e do mundo árabe, das coligações árabes, que vai usar Alá, Maomé, e aqui vai usar Jeová, ou Hashem, ou Adonai, e vai usar Moisés. Você está entendendo o que pega? Aí, vamos ver aqui. Bom, olha lá. Alguns grupos judeus, especialmente milícias, como o Irgun e o Lehi, mataram e expulsaram palestinos durante 1947 a 1948, em meio a esse conflito, um ano, né?
praticamente, de conflito que levou à criação do Estado de Israel. Esses atos parte do que os palestinos chamam de Nakba, ou catástrofe, ok? E aí vai indo, gente. E aí vai indo, né? 1947, né? Ele vai falando mais coisas. Ó, vai falando de 1948, a Guerra Civil. Milícias judaicas como Haganá, Irgun e Ler atacam e ocupam várias aldeias árabes estratégicas. Haganá também, tá? Irgun e Lehi atacam aldeias árabes de formas estratégicas. Milícias árabes atacam comboios judaicos e bairros mistos. 9 de abril, massacre de Deir Yassin. Irgun e Lehi atacam a aldeia palestina de Deir Yassin, perto de Jerusalém. E aí vai indo, vai cometendo os crimes, aí começa a matança, depois foram desenvolvendo homens-bombas, atentados, e aí o que você vê hoje. Mas ninguém é santo nessa terra, não. Eu tenho uma coisa comigo, gente, que é o seguinte, né? Está escrito em Gênesis, está escrito lá em Gênesis, que o sangue, ok? Que o sangue de Caim, que o sangue de Abel, clama, sangue de Abel clama por Deus, clama por Deus. Agora eu te faço uma pergunta. Ramadã, Yom Kippur, jejum, oração. Resultou no quê? Esses anos todos, desde 1947 até agora. Ah, um detalhe. Você sabe por que a Sara, esposa de Abraão, não quis mais que o Ismael ficasse ali na família? Filho do seu marido com a escrava Agar? Está lá no Gênesis. Ela não queria que Ismael e Agar tivessem parte na herança, na maldita herança, grana, dinheiro, terra, propriedade. Aí começa o início da trama maldita e desgraçada que você vê até hoje. Aqui, em nome de Deus, não aceita porque se diz o escolhido, o da promessa. Aqui, o rejeitado, o filho da escrava, porque era negra. Você vê racismo, você vê amor ao dinheiro, tudo que você vê nessa sociedade suja, hipócrita e nojenta nos dias de hoje. Não era nada diferente dos dias de hoje. Tá bom assim para você? E Deus nunca concordou, não se meteu nesse balaio de gato, nessa sujeira, nessa maloca, nessa pouca vergonha, nessa imoralidade, nessa perversidade de Abraão e de Sara. Muito menos de Moisés. Ok? Agora, se o sangue de Abel clamava a Deus lá no princípio do mundo, você imagina o sangue de milhões de pessoas mortas, o sangue de milhões de pessoas mortas em nome de Deus, tanto de Jeová, de Hashem, quanto de Alá. Por isso que eu ouso dizer que o mundo em que nós vivemos, para quem tem a sensibilidade espiritual, é um mundo cheio de energia ruim. É um mundo cheio de gritos, de clamores, de súplicas, por vingança, por socorro, por clemência, por piedade, por carinho, por amor, por afeto a Deus. Imagina isso tudo reverberando sobre o planeta Terra. E aí você acha que essas coisas saem, simplesmente, acabam com o tempo? Essas coisas não acabam, gente. É por isso que você vê esse inferno no campo de Gaza,
provocado por esse outro inferno, tanto judeu quanto muçulmano, né? Não a religião em si, e não as pessoas de bem, mas as pessoas que trazem na sua ancestralidade, já falei isso, os debugs, né, das maldições da conexão, as pessoas que trazem essas coisas. O Hamas, isso nunca vai acabar. Ninguém é trouxa aqui. Talibã, essas coisas, xiita, isso não acaba. Como eu disse no começo, se você perde alguém por um acidente de bicicleta, acidente de moto, acidente de carro, ou por um homicídio, você nunca vai esquecer. O trauma vai ficar na sua vida para o resto da sua vida. Sempre vai doer na sua alma, você vai sempre lembrar. Agora você imagina milhares e milhares de criancinhas pequenininhas que viram a sua mãe e seu pai serem fuzilados, serem queimados, tanto do lado de Israel quanto do lado dos palestinos, não é? Prédios, escolas, hospitais sendo derrubados, destruídos. Você acha que essas crianças de hoje não serão membros do Hamas amanhã no futuro? Ou você acha que elas vão crescer amando e perdoando Israel? Mas quem são os responsáveis por isso? Os demônios, os diabos, não é espírito mau não de rabo e chifre, é homem, é ser humano, Benjamin Netanyahu e o seu gabinete de guerra, bem como também o presidente ou o primeiro-ministro, ou sei lá, do Hamas. São esses caras. São essas desgraças que deveriam desaparecer da face da terra. O mundo é muito lerdo, o mundo é muito lento, o mundo demora muito para dar um basta nessas porcarias que só causam ódio. Se você pegar os vídeos do YouTube ou também do Facebook, se você buscar no Google, no Wikipedia, você vai ver, ou também no chat GPT, você vai ver que a maioria da população de Israel não quer Benjamin Netanyahu. Há protestos, mas ele mete os policiais, o cacetete, o spray de pimenta, né, em cima do povo. Mas eles não querem ele lá. Mas por que ele conseguiu ganhar as eleições de novo lá? Porque ele é corrupto. Um homem cometeu vários crimes, um homem sujo, corrupto pra caramba em Israel. Mas por que ele é adorado pelo Donald Trump? Porque o Donald Trump é outro corrupto, um velho podre, nojento, um homem desgraçadamente inumano, que tem nojo de outras pessoas de outro país. É um louco que está no poder dos Estados Unidos. Também é um demônio aquele homem, o Donald Trump. Sabe? Um cara que não gosta de negro, que não gosta de ninguém, não gosta de nada. Só gosta de grana e de muita coisa suja e feia, não é? Então, esses caras é que são os responsáveis por isso, ok? Isso não tem nada a ver com Deus. Mas aí eu fico me perguntando, agora, aonde está Jeová? Aonde está Alá? Se eu sou Deus e estou vendo crianças sendo massacradas a tiro ou entregues à fome, encurraladas num campo de Gaza, eu faço alguma coisa. Se eu sou Allah, eu faço alguma coisa. O que você acha disso? O que você me responde? Não tem problema se você me criticar, se você meter o pau. Mas onde está o Deus que abriu o Mar Vermelho? Onde está o Deus que derramou fogo do céu quando o profeta clamou e enfrentou os profetas de Baal? Onde está o Deus que abriu o mar, o Rio Jordão? Onde está o Deus que enviou as 10 pragas no Egito? Onde está o Deus que descia no monte Sinai e fumegava o monte, trovejava e todo mundo mijava nas caras e tremia? E ele falava e o povo ouvia. 6 milhões de hebreus no deserto. Onde está esse Deus? Se aposentou, com todo respeito? Pegou as suas malas de poderes, milagres e fenômenos e sumiu do Oriente Médio? Largou, abandonou todo mundo? Foi para outras instâncias, outros aions, outros mundos, outros planetas, outras galáxias, outros universos por aí? O que você acha disso? É uma pergunta retórica, é uma reflexão que eu faço com você. Para que
que serve Yom Kippur, então? Fala para mim. Para que serve eu usar kippah? Se bem que eu uso por tradição. Para que serve usar tzitzi para lembrar da lei? Não é? Lembrar das palavras do Eterno? Para que serve o Yom Kippur se em Deuteronômio? Olha só, eu vou terminar. Deuteronômio 10. Olha só. Vamos ver aqui. Opa, olha só o que está falando Deuteronômio 10. Que coisa linda. Ó, fala sobre não esquecer para guardares os mandamentos do Senhor e os teus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem, né? Aqui, achei, glória a Deus. Ó, Deuteronômio, ou seja, Vaikra 10, 17. Deuteronômio 10, 17. Olha só o que ele está dizendo aqui. Que Yahvé Elohim Chur Elohim Haolohim Haolohim perdão. Haelohim, é melhor colocar o óculos, viu? O negócio vai ficar zoado aqui. Peraí. Tem uma perna só, mas ele funciona. Agora sim. Ó. Que Adonai Elohim Hun Elohim. Ha Elohim Vadonei Ha Adonin Hael Hagadol Hagibor Vehanoran Asher Loisan Fanin Velo Ikash. Hod Had. Sabe o que está dizendo aqui? Eu vou ler para você agora. Olha só que lindo que Deus está falando aqui. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Deus não faz o quê? Acepção de pessoas, não é isso? Mas olha só isso aqui. No versículo 18, olha que lindo. O versículo 18 vai nos ensinar assim. O ser mishpat yaton vealemanach veorev ger latet lo lehen veshimelechach. Ou seja, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro. Aí eu pergunto para essa desgraça de Benjamin Netanyahu e desses sionistas de extrema direita lá de Israel. Eu pergunto para esses caras aqui, ó, que eu acho que ele é mais ou menos assim, né? Eu pergunto para esse cidadão aqui, né? Esse cara aqui, ó, né? Eu pergunto para esse cara aqui, né? Acho que a cabeça está um pouco menor, acho que é maior, hein? O cara tem um cabeção miserável lá. Eu pergunto para esse cara aqui, o Benjamin Netanyahu, não é? Eu pergunto para ele Benjamin Netanyahu se ele conhece essa passagem, né, do Deus que lhe diz servir, do Devarim 10, 19, que faz justiça ao órfão e a viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestido. Olha só o que Deus continua falando mais ainda para baixo. Aqui, ó, no versículo 19 do capítulo 10. Ó, vai dizer assim: Vareveten et hager
Ki gerin iten be'eretz mitzeraim. Ou seja, pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Eu acho que vocês, da extrema-direita, dos movimentos sionistas, caucasianos, askenazitas, eu acho que vocês perderam a memória, ou vocês não têm vergonha na cara, ou vocês não têm alma. Porque o que vocês passaram no Egito, segundo as Escrituras, o que vocês passaram, né, nos campos de concentração na Alemanha por Adolf Hitler, que vocês passaram na mão da Igreja Católica, que vocês passaram na mão de Martinho Lutero, vocês desenvolveram um Alzheimer proposital, é isso? Para vocês tratarem palestinos e árabes como vocês tratam hoje? Aí? Vocês acham que vocês são donos do mundo? Acho que esse cara aqui, esse demônio do Netanyahu, eu acho que ele não conhece essa passagem, né? E também acho que esse outro aqui, ó, não é? Esse outro aqui, ixi, não vou apagar aqui não, agora eu não posso apagar o nome agora não. Também eu acho que esse esquisito aqui, não é? Não é? Esse xarope aqui também, eu acho que ele não sabe o que é Deus, né? Eu acho que ele não conhece Deus, né? Eu acho que esses caras não conhecem Deus, não. Hã? Eu acho que esse cara aqui, ele não sabe quem é Deus, não, né? Esse aqui só sabe o que é festa, grana, hã? Ele sabe o que é festa, grana, ele sabe o que é orgia com menores de idade, né? Com os seus escândalos, ele sabe o que é ser racista, ele sabe o que é desfazer do mundo, pisar no mundo, mas esse cara, esse representante de Deus nos Estados Unidos, mas nem a pau. E aí eu fico pensando, né? A trupe aqui do Bolsonaro, tudo lambendo as botas desse cara aqui, esse cara ferrando o Brasil, pessoas sendo desempregadas, todo mundo ferrando o Brasil, esse cara aqui, de mãos dadas, né? De amorzinho com esse aqui de Israel, ó, de amorzinho com esse aqui, ó, os dois, ó, Estados Unidos e Israel. Mas você acha que um ama o outro aí? Você acha mesmo? Tem certeza que esses caras se amam? Esses caras não se amam de jeito nenhum. Eles não se amam. É interesse de petróleo, interesse de grana, interesse de terra, interesse pela faixa de Gaza, interesse de investimento, ok? E também porque ambos têm a mesma ideia, são racistas, não gostam de negro, não gostam de pobre, e só defendem um lado deles, ok? Aí eu fico fazendo uma pergunta, eu falei dos palestinos com Alá, e falei dos judeus com Jeová, com o Eterno, né? E estou mostrando para você o que Deus diz, amarás, né? Aqui, ó, acabei de ler para você aqui agora, o que Deus ensinou aqui na sua palavra, não é? Pelo que amareis o estrangeiro, pois fosse estrangeiros na terra do Egito. Você acha que esse cara aqui ama Deus, odiando os estrangeiros, os imigrantes? Não ama Deus coisa nenhuma. Isso é conversa para boi dormir. 18. Que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestido. Você acha que esse cara aqui ama o estrangeiro? Esse cara aqui ama o estrangeiro? Da extrema-direita, racista de Israel? Não ama coisa nenhuma. Aí eu pergunto, em nome de Deus, tem Bíblia Sagrada, diz que é evangélico, protestante, né? Que Deus esses caras servem e creem? Fala para mim. Esse aqui é o maior patrocinador, investidor de distribuição de armas potentes e bélicas do mundo inteiro. Esse aqui, Estados Unidos, é o que mais financia guerras para matar pessoas, para destruir, para queimar, para arrebentar com os seres humanos. E Malafaia gosta dele, e o Bolsonaro gosta dele, e a turma bolsonarista dos evangélicos gosta dele. Esse aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Agora, eu vou acabar a live já. Não falei tudo não, amanhã eu vou voltar amanhã. Porque amanhã eu vou te dar uma revelação sobre o verdadeiro jejum. Ó, presta atenção no desenho que eu vou fazer aqui, ó. Tá bom?
Presta bem atenção no que eu vou desenhar aqui para você. Deixa eu colocar assim. Acho que assim vai dar. Então, aqui eu tenho Israel, ok? Opa. Aqui eu tenho Israel. E aqui eu tenho Estados Unidos, USA, United States of America, Estados Unidos, ok? Aqui em Israel, você já ouviu falar numa coisa chamada o Domo de Ferro, não já? Aqui é o país de Israel. E aqui é o Domo de Ferro. É uma proteção, é um escudo que tem aqui no país. Então, quando o Hamas, né? Quando o Hamas manda míssil para cá, os mísseis não entram, ok? Não entra. Pode mandar o que for de míssil aqui, o míssil não entra, né? O míssil não vai entrar aqui, quando o Hamas manda míssil para cá. Sabe por que o míssil não entra ali? Em crentes evangélicos, aleluia. Porque esse daqui, os Estados Unidos, vendeu a custo de milhões uma arma, aqui ó, chamada Domo de Ferro. Esse Domo de Ferro está estrategicamente em 4 pontos de todo o Israel. Ele protege todo o Israel. Esses canhões aqui, tudo por computador. Então quando vem um míssil, ele já solta, já pega o míssil no ar, explode aqui, ó, e manda, tá? Não cai nenhum míssil, nenhum drone, pode cair os retalhos, não é? É por isso que Israel é protegido. Lamento te informar, mas o Deus que protege Israel não é Hashem, não é o Yud-Re-Vav-Re. Na Bíblia, Deus nunca dependeu de pagão, de gentil, de impuro, de abominável. Deus nunca dependeu de gente ruim, de gente perversa. Deus nunca dependeu de pedófilo para poder proteger o seu povo. Deus nunca dependeu de corrupto, de assassino, de racista para defender o seu povo. Ok? Mas parece que o Israel de hoje, corrupto, depende, né, de um povo americano que faz aqui, ó, essa arma bélica de alta tecnologia que cria um escudo em todo Israel e protege todo Israel. E aí, é Deus que protege Israel ou é os Estados Unidos com arma bélica com o Domo de Ferro? Tá na hora de você acordar, crente. Tá na hora de você acordar para a realidade. Pensar na sua vida, na sua mulher, nos seus filhos, no seu país, na soberania do seu país. Tá? Tá na hora de você parar de ser idiota de pastor, de apóstolo, de missionário, de evangelista, de reverendo, de pregadorzinho mequetrefe, que lambibota de político e deputado, coligado com essa corja toda, de um Israel prostituto, um Israel podre, um Israel corrupto, um Israel maldito, né? Um Israel sionista, um Israel de extrema direita, não é? Que causa toda essa desgraça no Oriente Médio, somando mais também os terroristas do Hamas e outras coisas que tem por lá, ok? Mas Deus nem se mete nisso daqui. Ao meu ver, deveria se meter, aparecer, se revelar e falar, acabou a palhaçada, puf, acabou com um, com o outro, e deixa só o povão do bem vivo, né? Não se intromete lá, não barra um Donald Trump, que é um diabo na terra, não acaba com um cara desse, não acaba com o Vladimir Putin, não acaba com um Xi Jinping desgraçado da vida, não acaba com ditadores e comunistas, não acaba com um Benjamin Netanyahu, e o povo fica tudo boiando, fica tudo noiado, lesado nas bobagens que os pregadores jogam para vocês na igreja. Que o Deus de Israel, Deus enviou anjo coisa nenhuma, enviou anjo banana nenhuma, enviou nada. Que quem enviou foi os Estados Unidos. Ó, domo de ferro, para proteger Israel, criar um escudo. Tira o domo de ferro de lá para você ver. Deixa os Estados Unidos parar de ajudar o Israel para você ver. Se o Israel não é trucidado em 3 ou 4 dias, com todo aquele povo gigantesco que tem do lado dele, Iraque, os países árabes, aí eu quero ver. E aí? Né? Eu encerro essa live questionando o seguinte: por que nós usamos Deus para os nossos deleites?
para os nossos prazeres, para o mal, o ódio, a guerra que nós temos aqui dentro de nós. O mundo poderia ser bem melhor, com paz e amor, com todas as religiões, sem problema nenhum. Mas se nós amássemos a vida, a terra, a água, as árvores, a natureza respeitasse, se nós amássemos uns aos outros, se nós pudéssemos ver Deus um no outro, se nós pensássemos na alegria, na prosperidade do mundo, sem tomar o que é do outro, a terra do outro, por brigas estúpidas, pífias, nefastas, bestas, idiotas, com historinhas e com fábulas, até mesmo hebraicas e bíblicas, não porque Deus mandou, porque Deus falou, Deus mandou postilga nenhuma. É o homem que é avarento, é o homem que é ruim, é o homem que é a coisa ruim desse mundo. Será que não é possível vocês de Israel, será que não é possível vocês, rabinos doentes do inferno, vocês de Israel de extrema direita, será que não é possível vocês colocar a mão na cabeça? Será que não é possível Deus, o Eterno, fulminar vocês de uma vez por todas e acabar com essa desgraça de violência, de morte, de guerra na Palestina? Será que não é possível Deus mandar anjos e fulminar esses caras do Hamas, do Talibã, do Hezbollah, esses caras xiitas? Para que haja paz nessa região, para que a criança tenha direito de brincar, tenha direito de sorrir, tenha direito de, sabe, correr pela rua, jogar uma bola, brincar de pipa. Uma criança tenha o direito de ser criança, viver a sua infância, a sua pureza, sem ser atacada por um míssil na sua casa. A idosa, o idoso, a mulher, o homem, o trabalhador, o comerciante, o feirante, não tem o direito de viver, de ir e vir, de ter a paz onde mora. Vocês não representam nem Hashem, Adonai, e o outro lado não representa Alá. Nem aqui, nem na China, nem no raio que o parta. Vocês representam o ódio que vocês têm um do outro. É isso. É isso que eu tenho para dizer. E eu lamento tudo isso. Lamento. Lamento mesmo. Até amanhã. Que Deus abençoe cada um de nós. E faça valer. Faça valer então o dia sagrado, o Ramadã, que foi dia 25, ou dia 28, ou 29, dia 25 de fevereiro, ou 29 de março. Faça valer desse ano que já foi, vocês muçulmanos ou palestinos. Faça valer vocês judeus, o primeiro e o segundo dia de outubro, equivalente, né, ao mês de Tisri, em hebraico, o Yom Kippur, pedindo perdão pelo quê? Se elevaram no quê? Se purificaram do quê? Deus julgou vocês no quê? Como que Deus julgou vocês no Yom Kippur? Foi feito um acordo de paz entre o diabo do Donald Trump com o diabo do Benjamin Netanyahu. Pediu para parar de bombardear o campo de Gaza. Vê se o cabeça de lâmpada de 100 volts, não é? Do Benjamin Netanyahu parou de bombardear o campo de Gaza. Bombardear pessoas e prédios. Não parou. Não parou nada. Então, o seu Yom Kippur, a fé que vocês têm em Deus aí em Israel, é uma fé micha, é uma fé suja, é uma fé podre. E é uma fé que o Eterno vomita vocês. Que vocês são semelhantes a escrotos, a insumos humanos, em privadas, em córregos podres. É isso que vocês são. Boa noite. Que Deus abençoe a todos. E amanhã a gente volta falando sobre a importância e a profundidade do verdadeiro jejum.